A paz, Senhor. Que Deus venha te encher de graça, de paz, bênção, muita prosperidade espiritual, principalmente. Hoje a palavra de Deus nos leva, desde ontem essa palavra está no meu coração, mas a gente tem que se aprofundar um pouco mais e perguntando para Deus se é realmente isso ou não. No livro de Mateus, capítulo 8, 9, vem falar muito no meu coração nos dias que a gente está vivendo atualmente. Que a gente praticamente está cego espiritualmente. A gente está que nem Tomé. A gente só acredita se ver. E no mundo espiritual não funciona assim. No capítulo 8, Jesus, ele estava na cidade de Jerusalém. Ele curou a sogra de Pedro. Ele entrou no templo. Ele derrubou tudo porque ele ficou indignado com o que estava acontecendo no templo. Ele ia e voltava na cidade o tempo todo. E uma grande multidão o seguia. Ele foi ao mar, voltou e tinha nesse caminho, no capítulo 9, versículo 27, 2 cegos. Esses 2 cegos não viam nada, eram cegos, mas eles escutavam. Um dos nossos sentidos, quando a gente perde um sentido, outro fica mais aguçado. No caso, ele era cego visivelmente, mas ficaram bom do ouvido, que é a tendência geralmente de pessoas com portadores dessa deficiência. E nessa passagem aqui me mostra uma coisa bem interessante até. Jesus ia e vinha, fazia 1001 coisas nesse mesmo dia. Ficou indignado com o que aconteceu no templo, que estavam vendendo coisas dentro do templo. Ele expulsou um demoniado de gadarenos. Ele expulsou demônios, ele curou. Ele fez a palavra do Pai ser conhecida. E nessa passagem também fala que ele curou uma mulher do fluxo de sangue nesse mesmo dia. No mesmo dia ele ressuscitou a filha de Jairo. Imagina, corrida o dia de Jesus, né? E às vezes a gente reclama de algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Imagina a demanda agora espiritual, quanto ele não se desgastou, né? Mas o que eu quero deixar para vocês aqui dito hoje, mostrar para vocês, é que nesse caminho tinha 2 cegos, como eu havia dito. Eles não viram nada do que estava acontecendo. Eles apenas ouviam. Ouviam pessoas balbuciar, ouviam pessoas murmurar, falar, contar o que estava acontecendo. Jesus foi para o templo agora. Jesus foi lá, o Jairo foi chamar Jesus para curar a filha dele. A filha dele já está morta. Mas tu viu que uma mulher ali impura tocou no Senhor? Ela tinha fluxo de sangue. Não, mas eu soube que ele veio lá agora da outra cidade. Ele expulsou um demônio de um homem. Existe, né? Bastante essas conversas. A gente ouve bastante às vezes. A gente só ouve falar milagre. E a gente não vê o milagre. A gente escuta milagre aqui, milagre lá. A gente mesmo não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente é teimoso, a gente quer primeiro ver para depois acreditar. A gente não acredita só de ouvir que Deus pode fazer um milagre. Hoje nós não conseguimos ver Jesus, mas podemos sentir Ele. Hoje o nosso sentido do Espírito Santo está aguçado no nosso coração. Eu vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 9, versículo do 27 a 34, que diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: Credes vós que eu posso fazer isso? Disse-lhes: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles e disseram: Seja vós feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E o expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Amém? Vamos até o 33. Bota a fé desses homens, né?
Já pensou se nós tivéssemos as mesmas fé que esses 2 homens cegos? Imagina a cena, eles parados no meio da estrada, no meio da rua, do centro ali, porque o templo ficava bem no centro. A casa da sogra de Pedro era do outro lado da rua. Ele foi, veio, aquela multidão seguia, porque onde ele passava tinha barulho, tinha multidão. E eles apenas escutavam que Jesus, Filho de Deus, o Messias, estava fazendo um milagre. Eles não viram quando a mulher do fluxo de sangue se aproximou. Eles não viram quando Jesus entrou no quarto da filha de Jairo e ressuscitou. Eles não estavam junto lá quando Jesus expulsou os demônios do homem. Eles não entraram na casa da sogra de Pedro quando viram ela ser curada da febre. E mesmo assim eles creram. Será que hoje, nos dias atuais, não está faltando para nós isso? Ver pelos olhos da fé? Ouvir com os ouvidos da fé? A gente para e pensa, não, mas o meu milagre é impossível acontecer. Não é impossível. Se Jesus está passando na tua frente, está passando no teu caminho, e tu está escutando que Ele está fazendo um milagre na vida dos outros, é só tu crer que na tua vida também vai acontecer milagre. Mas tu tem que acreditar, botar a tua fé em ação. Muitas das vezes a gente quer ver as coisas acontecer para poder dizer, o milagre aconteceu na minha vida também. Para mim também é difícil às vezes. Tem situações na minha vida que também é difícil, que eu olho e eu não vejo solução. Eu olho e penso assim, não há possibilidade. Mas daí vem Deus no meu coração e diz assim, usa o teu sentido espiritual, a tua fé. Então eu quero dizer para vocês hoje, irmãos abençoados, que pela fé nós podemos ver o milagre acontecer. Pela fé a gente pode ver o impossível acontecer. Pela fé a gente pode ver a nossa família salva. Pela fé a gente pode ver uma porta de emprego se abrindo maravilhosa. Pela fé a gente pode estar fazendo a obra do Senhor por todo o mundo. Pela fé a gente pode ver a nossa salvação. Mas primeiro nós temos que se colocar diante dele. Esses cegos foram atrás. Esses 2 cegos não se deteram. Eles foram atrás. Imagina se 2 cegos, um guiando o outro cego. Popularmente, não tem como, né? Um cego guiar outro cego. Mas eles ouviam as pessoas, onde tinha mais barulho, onde tinha mais pessoas falando do Messias, falando de Jesus, eles iam seguindo, um guiando o outro. Popularmente, não tem como, né? Um cego guiar outro, mas pela fé eles foram. Imagina, eles chegaram na frente de Jesus e disseram, oh, aleluia, que queriam ver. E Jesus disse para eles, sim. Hoje Jesus diz para você, sim, Ele quer fazer um milagre na tua vida, mesmo tu não enxergando. Oh, aleluia. Seja feito segundo a vossa fé. Se tu crer, se colocar na presença do Senhor e crer que o milagre vai acontecer, mesmo tu não tá enxergando, vai acontecer. Assim como vai acontecer o meu também. Eu tenho certeza. Tenho absoluta que vai acontecer o meu milagre. Vai acontecer um milagre na minha vida financeira, um milagre na minha vida espiritual, um milagre na minha casa. Os meus olhos hoje não veem. Tantos desejos e planos que a gente tem. Às vezes pelos olhos carnais é impossível. Mas pelos olhos da fé a gente pode realizar. A fé é o fino e fundamento das coisas que se espera e não se vê. A palavra de Deus mesmo já fala. Então vamos ter mais fé. A palavra de Deus nos fala assim, mesmo que a nossa fé fosse como um grão de mostarda. Irmãos, irmãs abençoadas, um grão de mostarda é muito pequenininho. É muito pequenininho. E Deus diz assim, se a nossa fé for como um grão de mostarda, já seria o mover de Deus a nosso favor. Já aconteceria o mover de Deus. Que dirá maior. Então hoje tenha fé.
Não importa se tu não está vendo o teu milagre. Não te preocupa, apenas coloque a tua fé em ação. O milagre vai acontecer. Tem certeza, eu não sirvo um Deus que mente nem que se engana. Eu sirvo um Deus vivo, que não é homem nem filho de um homem, para que minta e se arrependa do que ele disse. A palavra dele não volta atrás. Nós, homens, falhos, mulheres, pecadoras, nós voltamos atrás nessa palavra muitas vezes. A gente fala uma coisa hoje e faz outra amanhã. Porque nós somos pecadores, somos falhos, estamos aprendendo a trilhar o caminho da perfeição. Mas Deus não. Se Ele te prometeu que é tu e a tua casa que vão ser salvos, pela fé, enxergue já a salvação. Se Ele te prometeu que Ele vai abrir uma porta de emprego, acredite que pelos teus olhos da fé tu já está trabalhando nesse lugar. Acredite se pelos olhos da fé que tu quer ser mãe e não está conseguindo, pelos olhos da fé já se imagina embalando o teu filho. Oh, aleluia! Não precisa ver para crer. Não seja igual Tomé, que teve que ver as mãos de Jesus para ver mesmo se era ele que tinha ressuscitado. Creia. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus eu venho te pedir nessa tarde, Pai. Acrescenta a fé dos meus irmãos e irmãs, Pai. Que eles venham ser revestidos do alto, Pai. Ah, Senhor, derrama unção de fé sobre eles, Pai. A mesma fé que Abraão tinha, Pai. Que largou toda a parentela dele, saiu da terra dele e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas pela fé ele acreditou no Senhor e foi um homem muito bem sucedido. Hoje é conhecido como Pai da Fé. Ah, Senhor, Pai de multidões ele foi e ele é, porque ele colocou a fé dele em ação. Que nós tenhamos 1/3 pelo menos da fé de Abraão, Pai. Da fé desses cegos, Pai. Que mesmo sem enxergar as maravilhas que Jesus estava fazendo, creram nele e ficaram curados. Que nós sejamos hoje, Pai, curados também pela fé, curados espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Pai. É que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, derrama da tua unção de fé sobre os teus filhos e a minha vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Fique na paz e na graça de Deus.